Gênesis capítulo 31. E ouvia ele as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tomou tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Lia ao campo, onde estava o seu rebanho. E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como dantes, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando dizia assim: Os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que, no tempo em que o rebanho concebia, levantei os meus olhos e vi em sonho que os bodes que saltavam sobre o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que saltam sobre o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te faz. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia, e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai. Não somos nós tidas por ele como estrangeiras? Pois vendeu-nos e consumiu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo quanto Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, e pôs os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado de sua propriedade que adquirira em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E tendo ido Labão a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos, terafins, que seu pai tinha. E Jacó enganou a Labão, o arameu, porque não lhe anunciou que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio Eufrates, e dirigiu seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó havia fugido. Então tomou consigo seus irmãos e perseguiu-o por 7 dias de caminho, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda na montanha, e armou também Labão com seus irmãos na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste? Que me enganaste e levaste as minhas filhas como cativas de espada? Porque fugiste ocultamente, e me enganaste, e não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, e com cânticos, e com tamboril e com harpa. E não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste agora, fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinha saudades da casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia, pois dizia comigo: Para que porventura não me tires as tuas filhas por força. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os furtara. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda das 2 servas, e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas Raquel tomara os ídolos e os pusera na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não me posso levantar diante da tua face, porque tenho o costume das mulheres. E ele buscou, mas não achou os ídolos.
Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus objetos, que achaste de todos os objetos da tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. O despedaçado não te trazia, eu pagava o dano, da minha mão requerias, fosse furtado de dia ou furtado de noite. Estava eu de dia consumido pelo calor, e de noite pela geada, e o meu sono fugia dos meus olhos. 20 anos estive em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, e o meu salário mudaste 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos seus filhos que deram à luz? Vem, pois, agora, e façamos uma aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Saduta, montão do testemunho em aramaico, e Jacó chamou-lhe Galiade, montão do testemunho em hebraico. E disse Labão: Este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso chamou-se o seu nome Galiade, e Mispá, torre de vigia, porquanto disse: Vigia o Senhor entre mim e ti, quando estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei deste montão a ti, e que tu não passarás deste montão e desta coluna a mim, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e chamou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e pernoitaram na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu Labão e voltou para o seu lugar.